Observe a maneira como Jesus lidou em São João capítulo 8 com a mulher surpreendida em adultério. Aos fariseus que a haviam lançado aos seus pés, Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Um por um, eles deixaram suas pedras caírem e partiram. Depois que o último dos seus acusadores havia partido, Jesus perguntou à mulher: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Agora, quero que veja com atenção o que Jesus disse em seguida. Você encontra isto em São João 8, do versículo 7 ao 11. Jesus disse a ela: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Deixe-me perguntar-lhe: Jesus fez uma concessão e deixou de lado a santidade de Deus quando julgou esta questão, o adultério, o pecado na vida desta mulher? Absolutamente não. Porque suas primeiras palavras foram: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Em nenhum momento ele tratou o pecado com suavidade. Em nenhum momento ele disse que não era para atirar pedras na mulher. Ele nunca disse isso. Não é para atirar pedras nela. Ele nunca disse isso. Veja que ele tratou o pecado como algo que tinha de ser tratado severamente. Porque o pecado exige punição. Mas Jesus sabia que levaria o castigo por todos os pecados daquela mulher na cruz. O pecado é destrutivo. Você tem que entender isto. Ele destrói casamentos, famílias, entes queridos, saúde, emoções, vida espiritual, relacionamentos. E no caso do adultério, quando há filhos envolvidos, são esses inocentes que sofrem mais. É por isso que a Bíblia nos adverte firmemente acerca do potencial destrutivo do adultério. Em Provérbios 7, do versículo 25 ao 27, Salomão diz: Não se desvie o teu coração para os caminhos dela. Não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Portanto, deixe-me ser bem claro: o pecado é terrível. O pecado traz consequências negativas. Por isso, eu sou contra o pecado e por isso é que prego a graça de Deus. Porque a graça do Senhor é a única resposta para vencer o pecado. Vamos aprender com o relato de São João 8, como Jesus ajudou essa mulher a abandonar, escute, como Jesus ajudou essa mulher a abandonar o pecado do adultério. E é assim como Jesus, da mesma forma, é como Jesus ajuda as pessoas a se livrarem de qualquer tipo de pecado. E como ele o fez? Ele recitou a lei de Moisés para ela? Não. Ele
ordenou que ela se arrependesse e confessasse seu pecado, você não encontra isso também nessa passagem. Você e eu sabemos que Jesus não fez nenhuma dessas coisas. Ou você estará acrescentando ao que está escrito. Não é para fazer isso. Mas, infelizmente, é isso que está sendo ensinado como resposta ao pecado em muitos lugares hoje. Veja, nosso lindo Senhor Jesus simplesmente deu à mulher adúltera que estava aos seus pés graça imerecida. Ele afastou os acusadores dela com a mesma lei de Moisés que eles haviam tentado impor-lhe, e deu a ela a dádiva de ser livre da acusação, o que a libertou e permitiu que ela pudesse ir e não pecar mais. Ah, se você pudesse captar isto! Jesus não aprovou o pecado da mulher, mas ao dar a ela a dádiva de não ter mais sobre si a condenação, ele mostrou a ela o caminho para abandonar uma vida de pecado.